capítulo 6 de 2 Samuel, verso 1 em diante, diz assim a bendita, santa, profunda, poderosa, magnífica, milagrosa, incomparável palavra de Deus, mais doce que o mel e mais poderosa que o martelo que despedaça a penha, mais profunda e penetrante que espada de 2 gumes. Bendizei ao Senhor por ela, dizendo-lhe aleluia. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo. Partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome de Yahvé Tsabaoth, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira de Yahvé se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi a Yahvé naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca de Yahvé para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E Yahvé o abençoou e a toda a sua casa. Amém. Quando ministrei na primeira escola para apóstolos, o texto que usei, se não me equivoco, foi este mesmo. E se você estava lá, não pense que eu só tenho uma mensagem, porque esta não é a mesma, ainda que seja a mesma. Se não foi este texto, deve ter sido 1 Crônicas, capítulo 15, mas estávamos falando, naquele então, sobre aquilo que considero ser uma das principais tarefas do apóstolo: trazer a presença de Deus. Se é labor apostólico estabelecer fundamentos, e se o fundamento é Cristo, como apóstolos e profetas, nossa mais importante função, muito seguramente lhe afirmo, deva ser trazer a arca de Yahvé, trazer a presença de Deus. Por favor, diga a quem está ao seu lado: não há como estabelecer o fundamento sem trazer o fundamento. Não há como estabelecer o fundamento sem trazer a presença de Cristo Jesus. Portanto, o trabalho apostólico exige, demanda, requer que nos tornemos hábeis em provocar a manifestação de Cristo Jesus em nossas famílias, em nossas congregações ou igrejas,
no bairro onde estamos estabelecidos e que Deus nos confiou, na cidade onde Ele nos plantou e que Ele quer nos entregar. Nosso maior esforço deve estar destinado e focado em atrair apostólica e profeticamente a presença de Yahvé para a nossa nação. Que alguém diga aleluia, que alguém diga amém comigo, por favor. Por favor, olhe nos olhos do teu vizinho e diga-lhe: meu amado, este é o principal trabalho apostólico e profético. Trazer a presença de Deus. Olhe para outro e diga: este é o principal trabalho apostólico e profético. Agora diga-lhe como um apóstolo ou como um profeta: provocar a manifestação de Yahvé onde nós estivermos. Naquele então, na primeira escola, eu compartilhei alguns passos que deveríamos dar como apóstolos e profetas para que pudéssemos trazer a arca nos ombros, para que pudéssemos provocar, atrair a manifestação de Hashem sobre a nação brasileira, que Ele está desejoso de entregar em nossas mãos e de transformar, como tantas vezes temos ouvido, em a primeira nação totalmente cristã, totalmente salva, e na maior nação de adoradores sobre a face da terra. Mostrava-lhes quanto trabalho teve Davi e que revelações há em cada um dos passos dados pelo apóstolo da adoração do Antigo Testamento, a fim de levar a arca, a presença a Israel. Não tratarei do mesmo assunto, mas naquela oportunidade eu estava focando a segunda tentativa de Davi de conduzir a arca até Jerusalém, até Sião, que terminou bem sucedida. Nesta oportunidade, porém, Deus me leva a compartilhar, baseado na primeira tentativa de Davi de levar a arca de volta a Israel. Depois da tragédia de 2 Samuel capítulo 4, quando a arca de Deus foi tomada pelos filisteus, numa peleja, numa batalha, o que provocou a morte de Eli e dos seus filhos sacerdotes. A arca ficou fora de Israel, ou do seu lugar, melhor dito, por um período entre os filisteus, e depois devolvida na casa de Abinadab, o sacerdote. Segundo alguns teólogos, profundos estudiosos, a arca ficou fora do seu devido lugar por 20 anos. Segundo outros, por 30 anos. E há ainda os que afirmam que a arca ficou fora do seu habitat por 70 anos. Não sei ao certo, mas ainda que tenha sido por um dia, a presença fora do seu lugar tinha que mobilizar a Israel. Ainda que por um dia, sem sua presença, precisamos rever nossos conceitos, nossos princípios, nossos valores, nossas atitudes, nossa teologia, nossos ministérios. Porque ainda que por um dia, se a presença está fora do seu lugar, tudo mais estará desordenado. Durante tanto tempo, um profeta foi levantado, cresceu, amadureceu, Samuel, mas não mobilizou a nação para buscar a presença outra vez. Um rei foi solicitado, o pedido foi respondido. Um rei travou batalhas, venceu guerras, perdeu outras tantas e morreu. Mas o rei Saul também não mobilizou a nação para buscar a arca.
Então surge Davi, de trás das manadas. Segundo nos foi dito, segundo a imagem que nos foi passada, o menino ruivo, baixinho e com sardas no rosto. Alguém que, se de repente chegasse em nossa igreja, nós viéssemos a dizer: ainda não é o teu tempo, garoto. Ainda não está na tua hora, menino. Você ainda vai ter que crescer muito. Você ainda vai ter que deixar as fraldas. Fica quietinho, fica. Senta no teu lugarzinho e vê se aprende alguma coisa na nossa Big Church. Quem sabe um dia Deus te levante. Mas com este perfil, que talvez você e eu, ao contemplar, não dessemos crédito. O Deus que vê além e que sonda os corações, o levantou. E um dos seus principais atos, depois de reunir o reino dividido, depois de unificar Israel, ato contínuo, como bons batistas, assim lavraríamos nossa ata. Unificou Davi o reino, ato contínuo, mobilizou a nação para buscar a presença de Yahvé. Outra vez. Por favor, meu irmão, diga à pessoa que está ao seu lado: se perdermos a presença, se não soubermos atraí-la, se não aprendermos a mantê-la, tudo estará perdido. Porém, na sua primeira tentativa de trazer a arca a Sião, uma tragédia se deu. Um desastre caiu sobre Davi e Israel, ferindo a nação e tornando-se, convertendo-se numa marca de vergonha, de tragédia, de dor e de humilhação na história da nação. O que até hoje se publica entre os povos da terra. Uzá morreu. Davi mobiliza 30.000 homens, e você e eu sabemos, não eram 30.000 homens quaisquer. Certamente 30.000 homens preparados, certamente 30.000 homens muito bem treinados, muito bem instruídos, certamente 30.000 dos cabeças de Israel. Quem sabe quantos seminários sobre como trazer a arca, quantos congressos de preparação e ativação apostólica e profética. Quem sabe quantas reuniões administrativas. Ao lermos o texto, não temos a noção de quanto a mobilização envolveu para que Israel pudesse ir à casa do sacerdote Abinadab e, segundo a coordenação de Davi, trazer a arca a Sião. Mas certamente tudo, de forma criteriosa, foi feito. E então Israel celebra enquanto a arca é transportada. Mas na eira de Nacon, a tragédia cai sobre a nação. Deixe-me perguntar-lhes algo antes de seguir, e por favor, sejam sinceros, não me deixe sozinho nisso. Quantos de vocês, quem sabe, ao menos nas primeiras vezes que leram o texto, como eu, acharam que Deus foi severo, rude, demasiadamente duro com Uzá? A alma nos trai quando lemos o texto pelas primeiras vezes. E ficamos pensando: meu Deus, por que mataste o menino? Afinal, sua intenção era das melhores. Ainda que saibamos que alguém já disse que de boas intenções, reticências. Mas ao lermos o texto, ao menos nas primeiras vezes, nossa alma nos trai. Nossos preconceitos, nosso juízo, e até a nossa imperceptível convicção de que sabemos mais do que Deus,
nos traem. E passamos a pensar ou a considerar, talvez pelo menos a sentir, que Deus foi injusto com o pobre menino que nem nome bonito tinha. Uzá. E aí nos pomos a pensar, por que Uzá morreu? Nunca tinha tido uma resposta clara para isso. Tantas vezes li o texto, e mesmo depois de já ter entendido que Deus nunca erra, que Deus nunca comete injustiças, quantos dizem aleluia? Mesmo depois de compreender tal verdade, ainda não havia entendido por que Deus matara a Uzá. Por que Deus o ferira? Por que Deus o fulminara? Por que Deus marcou a história da busca por sua presença, mobilizada por Davi, com uma tragédia de tal porte? E quem sabe eu tivesse que perguntar aos irmãos, e por conta do que está no texto, rapidamente responderíamos, mas ainda assim arrisco. Por que é que Deus matou a Uzá? Pergunte a quem está ao seu lado, por que Deus matou o menino? E por conta do que está no texto, repito, todos nós iríamos responder de uníssono. Por irreverência. Era para ser em uníssono, mas ok. Afinal de contas, o texto diz, versículo de número 7. Então, a ira de Rachem se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali por esta irreverência. Então, no final das contas, acabamos nos conformando, nos consolando. Uzá morreu por irreverência. Porém, nesta manhã, eu te afirmo. Isto digo eu, não o Senhor. Mas eu digo com tanta convicção, que quase posso afirmar que é Ele mesmo quem o diz. Irreverência não mata. Irreverência não mata. Porque se irreverência matasse, cada vez que um celular toca durante um culto, quando a palavra de Hashem está sendo ministrada, teríamos um velório. Se irreverência matasse, cada vez que um de nós se levanta e se move dentro do templo consagrado a Hashem, durante a leitura da sua bendita, poderosa e inenarrável palavra, morreríamos e teríamos um velório. Não me diga que levantar-se e caminhar sem razão, sem motivo e sem necessidade, como fazemos constantemente em nossos cultos e em nossas reuniões, não se consiste em irreverência. Nos templos budistas, ninguém ousa sequer falar. Não entram sem tirar seus sapatos dos pés, porque consideram o lugar sagrado. Não adentram sem antes prostrar-se 7 vezes diante da imagem de Buda, que se diz Deus, que é seguido e adorado por tantos como Deus, mas que Deus nunca foi, não é e nunca será, porque só há um Deus, Pai, Filho e Espírito, Yahvé, Yeshua e o Ruach HaKodesh, a quem glória em toda a terra, assim como nos céus, pelos séculos dos séculos. Num terreiro espírita, ou num centro de mesa branca, ninguém ousa falar, levantar-se, mover-se ou atender ao celular enquanto o médium está incorporado.
Por tamanha irreverência, tal pessoa seria expulsa do centro, do terreiro, ou do que quer que seja. Mas nas nossas igrejas, enquanto a palavra está sendo lida, até a pizza de depois do culto, nós ousamos combinar uns com os outros. Na igreja do Deus vivo, acabo de lhes afirmar, em terreiros e em centros, ninguém atua como se não estivesse em lugar a ser respeitado. E estamos falando de gente equivocada, que segue a médiums, a bruxos, feiticeiros, encantadores, instrumentos malignos, a guias e orixás, como se fossem deuses, mas que não passam de demônios, porque Deus só há um, o Todo-Poderoso, Criador do Universo, a quem glória e honra pelos séculos dos séculos. A palavra está sendo pregada e conversamos. Ministros de Deus estão debaixo de unção, trazendo-nos tesouros, mas nós estamos abrindo os nossos notebooks e compartilhando os nossos arquivos e e-mails uns com os outros, como se não estivéssemos na casa de Hashem. Não, meu amado irmão, irreverência não mata. Porque se matasse, teríamos que converter nossas igrejas em funerárias. Tantas mortes teríamos em cada uma das nossas reuniões. Porque sim, lamentavelmente, tanto você quanto eu, todos nós sabemos, o povo de Deus, a igreja de Cristo Jesus, o corpo do Senhor sobre a face da terra, apesar de saber que só Ele é Deus, não o respeita, não o honra e não reverencia a sua casa e a sua palavra como deveria fazê-lo. Volto a repetir-lhes. Nos movemos durante a palavra, caminhamos durante a leitura bíblica, conversamos durante a ministração do Senhor, abrimos laptops, compartilhamos nossos arquivos e e-mails. Veja o que me enviaram. Uau, que lindo. Tocam os celulares, e ao invés de nos envergonharmos por não tê-los desligado, antes de entrarmos no templo, nos curvamos na cadeira e dizemos: alô? Não, estou falando baixinho porque eu estou no culto. Sem vergonha! Irreverente! Sem respeito e sem o temor de Yahvé. O Senhor tenha misericórdia de nós. Ministros estão sendo levantados pelo Espírito na plataforma, no púlpito ou no altar. Chame do que desejar, meu amado irmão. Antigamente chamávamos de altar, mas éramos batistas. E diziam que éramos idólatras do altar. Então, passamos a chamar de plataforma. Então agora nossas igrejas não têm altares, tem plataforma. E nas plataformas não temos poder, não temos unção, não temos adoração, não temos presença. Na maioria dos casos, infelizmente, bendito seja Deus que há exceções. Mas na maioria esmagadora dos casos, não temos altares e temos plataformas. Não temos poder, não temos unção, não temos mensagem viva, não temos adoração, mas temos muito show e muito espetáculo, muita carnalidade e muita expressão de mera cultura.
e de conhecimento, confundidos com sabedoria, com graça, com poder, com unção e com palavra de Hashem. Porém, a presença ainda está fora do seu lugar. Eu não sei porque falei dos altares. Mas estou lhe afirmando que trocamos nossos altares por plataformas. E enchemos nossas plataformas de luzes verdes, vermelhas, azuis. E quanto gelo seco. Fumaça, brilho, luz, show. Porque já não temos altares. Não temos presença. Mas temos espetáculo. Não temos presença. Mas temos muita gente que assiste aos nossos shows. Não temos presença, mas temos astros e estrelas da TV e da música pop, testemunhando que são evangélicos agora. Seu caráter não foi mudado, sua vida não foi transformada. Não se submeteram ao senhorio do Messias e não se abriram para as correções da palavra. Mas são evangélicos. Não temos presença, mas temos artistas na nossa membresia. Não temos presença, mas temos igrejas cheias de gente cujo caráter ainda não lembra o de Cristo. A presença continua fora do lugar. Não nos importamos muito, porque como não são altares, já não precisam ser reverenciados. Descobrimos que a igreja não é o templo. E como o templo não é a igreja, é só o lugar que abriga a igreja, chegamos à conclusão de que no templo também já não há necessidade de reverência. Mas irreverência não mata. Porque se irreverência matasse, certos pastores, apóstolos e profetas subiriam ao púlpito uma vez só. Porque sobem pensando ou crendo-se deuses. Porque possuem a última revelação. Ou porque já chegaram num estágio de fama e de notoriedade que lhes permite cobrar cachês de 3, 7, 8, 10 mil reais para ministrarem em nossas igrejas e congressos uma única vez. Sobem como se fossem deuses. Nesta noite, Deus vai marcar a sua vida. Eles têm jeito, eles têm oratória, eles são bons atores, eles sabem mover o teatro que sacode, empolga a massa e pregam como se eles fossem o ápice dos ungidos, o topo da nata dos pregadores cristãos. Agem no púlpito como se Deus estivesse na glória, encurvado em sua cadeira, com um organizer e uma caneta na mão, anotando a mensagem e dizendo a Gabriel e a Miguel: Miguelito, Gabriel,
Tomou nota disso? Tem alguém filmando? Alguém grave isso, porque esta revelação da minha palavra, nem eu mesmo tinha. Pregam como se Deus estivesse dos céus, atento para ser ministrado por eles. Se reverência matasse, quando subissem, subiriam balançando e desceriam duros, carregados em macas. Irreverência não mata. Não mata. Por que, Alexandre? Porque irreverência não é a doença, é só o sintoma. Assim como a febre não é a doença em si, é apenas um sinal de que há algo errado no organismo. A irreverência é a febre, é só o sinal, é só o sintoma, mas não é a causa. Sendo assim, amados irmãos, Uzá não morreu de irreverência, morreu de religiosidade. Porque a irreverência é só uma das manifestações da religiosidade. Vejam, se por 20, 30 ou 70 anos, não sei, mas ainda que tenha sido por 20 anos, a arca ficou na casa de Uzá e Aiô, na casa de Abinadab, o sacerdote, na casa de seus pais. Estes meninos cresceram vendo a arca encostada num canto da sala. Estes garotos cresceram contemplando a arca na sala de estar da família. Estes meninos cresceram vendo e considerando a arca apenas como um adorno a mais para a sala da sua família. Você sabe, crianças são crianças. Eu não consigo ver Uzá e Aiô quando crianças, senão brincando como toda criança e às vezes de pique-esconde. E quantas vezes será que Uzá encontrou o irmão Aiô escondido atrás da arca, garrado nela? Você pode vê-los brincando de pega-pega em torno da arca. E a mãe dizendo: menino, menino, cuidado com a arca. Menino, sai daí. Menino, vai brincar lá fora. E os dois correndo em torno da arca. Você pode vê-los. Eles cresceram vendo a arca, contemplando a arca, tocando a arca. Quem sabe num dos dias mais ousados, Uzá se escondeu do pai e da mãe dentro da arca. Davi, não exagere. Exagero. Eram filhos de sacerdotes e cresceram sendo instruídos, conhecendo a importância da arca. Certamente Uzá e Aiô sabiam que seus pais nunca tocariam na arca. E num dia em que, quem sabe, Uzá aprontou tanto, e o pai lhe disse: eu te pego. Ah, menino, eu te pego. Eu não sei que tipo de relacionamento você teve com seu pai, mas o meu pai, eu costumo dizer que meu pai tinha 3 níveis de diálogo comigo. No primeiro nível ele dizia: menino. Essa conversa a gente tinha quase sempre.
Mas às vezes a gente conversava um pouco mais, dialogava mais profundamente. Íamos para um segundo nível de conversação, de diálogo. Era quando ele olhava para mim e dizia: menino, menino. Às vezes, meu pai estava de bom humor, amável, dócil, tão carinhoso. Então nós entrávamos no nível mais elevado. O terceiro nível de diálogo que eu tinha com meu pai. Porque meu pai era meu herói, o homem de pedra. Ou às vezes era o homem de aço. Às vezes era duro, às vezes era frio. Mas às vezes ele também era meu herói, o homem borracha. Era quando a gente entrava no terceiro nível de conversa. Que era quando ele olhava para mim e dizia: menino, menino, pá! Sempre nesse nível, terminávamos pelo menos com um toque. De carinho. E eu digo que às vezes ele era o homem borracha. Porque quando estávamos no segundo nível de diálogo, quando ele dizia, aliás, quando estávamos no primeiro e ele dizia menino, às vezes eu estava como usar, querendo abusar. E então quando ele dizia menino, eu dizia neném, e me afastava. E entrávamos no segundo nível e ele dizia menino, menino, e eu fazia porque eu pensava, aqui ele não me alcança. Mas aí o homem borracha surgia e tchum, pá! Ele alcançava. Uma vez ele não alcançou. Uma única vez ele não alcançou. Foi quando eu fui para a porta, e no segundo nível, quando ele disse, menino, menino, eu disse, menino, menino, coisa nenhuma, você não me pega. E pss, saí correndo para a rua. Corri, garoto. Toquinho de gente. Numa esquina, já cansado, olhei para trás. Sabe quando você dobra a esquina e depois faz assim? E lá vinha o senhor João Alves, com a cinta na mão, marchando firmemente. Eu corri. Parei noutra esquina esgotado. E lá vinha o seu João Alves. Que faro. Eu dobrei esquinas e esquinas. Ele não me perdeu pelo faro. Eu me certificava de que ele não estava vendo quando eu virava uma esquina, mas que faro. Minha mãe dizia, meu filho, seu pai é um perdigueiro. Sabe o que é um perdigueiro? Cão perdigueiro, cão caçador. Naquela época, meu filho, você só tinha vira-lata, pastor alemão ou perdigueiro. Vira-lata meu pai nunca foi, de pastor ele não gostava, então era perdigueiro. Voltei para casa, me escondi, bem só para terminar o assunto. No banheiro. E pensei, ele já tomou banho, minha mãe já tomou banho. Todo mundo já tomou banho, só falta eu tomar banho. Tomarei daqueles banhos que vão provocá-lo ainda mais. E tomei um banho de 1h30. E que banho. Quando terminei o banho, me enxuguei e disse, mãe. E ele respondeu, estou aqui sim. A espinha gelou. Era para a mãe responder, mas ele já sabia que eu queria saber. Mãe, pai está aí, ele já se adiantou. Estou aqui sim. Foi anoitecendo. E lá, por quase 8 da noite, eu disse, mamãe. Ele disse, estou aqui e agora estou apertado. Bem, eu vou encurtar o assunto. Dormi no banheiro.
E quando amanheceu o dia e eu me despertei, era boia fria, tinha que acordar de madrugada. O dia começando a clarear, eu já me despertei para trabalhar. E disse: mamãe, mamãe. Apelei: pai, o senhor está aí? Silêncio. E eu disse: venci a peleja. Mas por via das dúvidas, abri a porta. Uma mão se me meteu pela brecha e me agarrou pelos pescoços. E eu te digo, irmão, fio de ferro é bom para a memória. Você nunca esquece. Então eu imagino usar num desses dias. Fugiu, correu. Mas lá vinha Abinadab, firme e forte. Então talvez, quem sabe, passou pela cabeça de usar. O único lugar que ele não ousará tocar é a arca. E usar se trancou dentro dela. O que eu estou tentando te dizer é que esses meninos cresceram e se acostumaram com a arca na casa, na sala, como adorno, como móvel de decoração. Certamente tocaram nela o tempo todo quando crianças. Uzá e Aiô se acostumaram tanto com a arca que deram lugar a uma das influências mais danosas da religiosidade: irreverência. Não conseguiram discernir que durante a infância há pureza suficiente para tocar na arca. Você e eu tocaremos nela outra vez. E ela nos tocará por completo, se voltarmos a ser como crianças. Segundo, Uzá e Aiô se acostumaram com a arca. A religiosidade faz com que nos acostumemos com as coisas fora do lugar, sem que isso nos incomode. Por favor, diga para a pessoa do seu lado: a religiosidade gera irreverência. Agora olhe para outra pessoa, por favor, e diga-lhe: a religiosidade também produz comodismo ou acomodação. A religiosidade faz com que nós nos acostumemos com as coisas fora do lugar, sem que isso nos incomode. Uzá e Aiô cresceram sabendo, certamente lhes afirmo, como família sacerdotal, seu pai tinha a obrigação de lhes instruir e de lhes formar para serem levitas e sacerdotes no futuro. Uzá e Aiô, portanto, cresceram sendo instruídos a respeito da arca, de sua importância, do seu significado e de onde ela deveria estar. Mas, muito embora tenha havido o ensino, a formação, o treinamento e o preparo, Uzá e Aiô se acostumaram com a arca, não no tabernáculo, mas em sua casa, e a religiosidade lhes invadiu, gerando a irreverência e a acomodação. Porque a religiosidade faz com que nós nos acostumemos com as coisas fora do lugar, sem que isso nos incomode. Por que é que muitos dos nossos jovens estão vivendo de congresso em congresso? Porque nos congressos há tanta disposição de louvor, de adoração e tanta liberação de fé, que aí nos congressos há um pouco mais de presença do que na maioria das igrejas. E os nossos jovens estão indo de congresso em congresso, porque lá ainda há uma nuance da presença fora do lugar. Mas já nos acostumamos com isso. Já não nos incomoda que a presença não esteja nos nossos templos, não esteja nos nossos cultos, não esteja nas nossas reuniões. Nós até liberamos, enviamos, fazemos propaganda e pagamos os eventos para que eles pelo menos tenham em algum lugar um contato com a presença, ainda que fora do lugar.
Há poucos instantes eu lhes disse que temos tanto show nos nossos altares. Eu não sou contra shows gospel. Ainda ontem, alguém conversava comigo sobre o futebol e dizia: eu sei que você odeia o futebol. Não, eu não tenho problema com o futebol. Eu tenho problema com a idolatria do futebol. Eu tenho problema com os deuses do futebol. Na verdade, eu não tenho problema com eles. Eles é que têm comigo. E assim como eu não tenho problema com futebol, não tenho problema com shows gospel. Eu gosto da boa música. Sou um adorador. E para mim, me bastam algumas horas no Santo dos Santos para que eu o prefira ao átrio. Mas eu entendo que a igreja precisa do átrio. Então eu não vejo problema em termos shows gospel. Eu não vejo problema em termos muito rock, muito som, muita pauleira, muita luz, muito gelo seco. Nos shows gospel, no lugar certo. O meu grande problema é que as coisas estão fora do lugar. E isso já não nos incomoda mais. Então, temos tudo isso no altar. E também pastores no púlpito, dizendo: aleluia, irmãos, vamos começar o nosso culto desta noite. Que glória a Deus. Vai ser maravilhoso. Porque o Palmeiras meteu 3-0. O que está me matando é ver que a igreja, apóstolo Ronise, se acostumou com as coisas fora do lugar. E o Corinthians impede que os crentes venham para a igreja na hora certa. E o São Paulo, Santos ou outro clube qualquer, ou as nossas copas do mundo, impedem que a gente tenha cultos como de costume. Temos que mudar os horários dos nossos cultos para depois do futebol. Ou então nós inventamos uma desculpa e dizemos: não, vamos aproveitar para a comunhão, e trazemos a televisão para o altar, tiramos o púlpito e colocamos o que antigamente a gente chamava de caixote do diabo em cima do altar, e comemos pipoca e bebemos Coca-Cola dentro do templo, com a idolatria ao futebol estampada nos nossos altares. O que está me corroendo e matando por dentro é ver que nós estamos nos acostumando como igreja com as coisas fora do lugar, mas isso já não nos incomoda mais. Religiosidade. Em alguns raros casos, temos presença de Deus no culto, no templo. Mas em casa, não oramos como família. Já não temos mais o culto doméstico. E nós dizemos que isso tudo era religião. Então não oramos com nossos filhos, não impomos as mãos sobre eles, não lhes profetizamos, não lhes ensinamos a palavra, não abençoamos nosso cônjuge, não liberamos uma ministração bíblica, não nos reunimos como família, discutimos, brigamos, estamos aos gritos dentro de casa, em conflitos constantes de paz. A gente é crente. E ainda experimentamos um pouco da presença de Deus nos cultos. E as coisas continuam fora do lugar, mas já não nos incomoda mais. Em nome do não religião, nos tornamos superficiais.
Em nome do não religião, nos tornamos críticos, porque agora se alguém levanta a mão, o outro critica dizendo que ele é religioso. Se alguém ajoelha, os outros vão criticar e julgar porque é religioso. Se alguém chora enquanto prega, alguns procuram pedras porque ele é religioso. Já não se pode mais dobrar os joelhos, alçar as mãos e chorar diante de Deus, na casa de Deus. Por quê? Porque é religiosidade. O que a gente tem que fazer agora é pôr a galera para gritar: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre para correr, eu sou livre para deitar, eu sou livre para babar, eu sou livre para chorar, eu sou livre para rolar, eu sou livre para gritar: eu sou livre, eu sou livre. E chamamos isso de adoração. Determinados grupos gravam seus CDs com músicas que não passam de frases repetitivas, mas a mídia toca. Os jovens gostam. Trazemos isso para a igreja e chamamos isso de adoração, porque pelo menos todo mundo pula, todo mundo grita, todo mundo vibra. Apostolicamente falando, porém eu lhes digo, no rádio está bem, mas certos tipos de coisas e até de músicas não cabem no altar. Está fora do lugar, mas nós nos acostumamos. Religiosidade já não nos incomoda mais. Até nos esquecemos que só toca no rádio porque os grupos pagam o famoso jabá. Para minha música tocar na rádio, eu tenho que pagar pelo menos R$5.000 mensais. Ninguém nunca fala isso, né, irmãos? Às vezes eu me pergunto por que é que a gente tem que falar, Valnice? Por que nos criticam tanto? Dizem que nós é que somos religiosos, nós é que somos críticos, nós é que somos radicais, nós é que somos bitolados e fanáticos, nós é que somos geração ultrapassada, que a gente não entende a galera. Se o negócio é agitar, meu filho, saiba que eu sou dos que são de Caleb. Aos 80, ainda terei muita força para entrar na guerra e sair dela com os despojos, fazendo muita festa para Hashem. Essa geração pensa que a gente não sabe nada. Vou lhe contar uma coisa, eu detesto a internet. Tenho bronca. Eu tenho um problema, eu sou ativista. Estou tratando com isso. Então ficar diante de uma telinha fazendo tique-tique-tique-tique. E esperando a boa vontade do notebook abrir o bendito do arquivo ou fazer o download. Me incomoda. Só uso porque tenho que usar. E porque não gosto, não sei nada. Mas teve uma ocasião aí que não ajustavam a agenda no nosso site. E eu fui falando com dois, com três, falei com Raimundo e com todo mundo, ninguém arrumou. E eu disse, quer saber? Minha mãe tinha um ditado, quem quer faz, quem não quer manda. Eu sei que a gente tem que delegar, mas às vezes a gente tem que, ao invés de mandar, fazer. Então, aquela foi uma situação assim. Então eu fui ao menino que sabia do assunto e disse, como é que chama o trem que cuida do nosso trem? E ele disse, como que é isso? O negócio que cuida do nosso negócio? Explica melhor, apóstolo. A coisa que cuida da nossa coisa. E que põe nós nesse negócio. O senhor está falando da internet? Chama provedor. O meu provedor é outro, mas aleluia. Eu entendo. Como é que chama? Chama isso. www. não sei o quê.
Qual é a nossa senha para entrar lá e saber das nossas coisas? É essa. Já volto. Diabo, eu te repreendo. Te ato e te amarro. Eu vou entrar nesse negócio com a sabedoria de Deus. Orei e disse: o meu Deus fez Aholiabe e Bezalel dormirem como ilustres desconhecidos e acordarem como dois dos mais sábios de Israel. Da noite para o dia, dormiram e acordaram sabendo ser designers, desenhistas, pintores, ourives, costureiros, etc, etc, etc. Toda a obra do tabernáculo lhes foi revelada numa noite. Orei e disse: o meu Deus é o Deus que ungiu Bezalel e Aholiabe. Pai, com os demônios atados, me faz entrar nesse negócio e resolver esse assunto. Eita, e agora? Apareceu um monte de número, com símbolos, com traços, com barras. E eu digo: Jesus me dá revelação. E o Espírito me foi guiando e dizendo: clica aí, tchuc, agora aí, tchic, agora aqui, tchic, e nisso, tchic, agora escreve o que você quer. Agora põe salvar, tchic, fecha, tchic, agora abre o site. Tchic. A agenda estava arrumadinha. Nós fala errado porque nós quer, porque diplomado nós é. Posso não saber tudo, mas tenho um Deus que sabe. Minha geração, nossa geração, não é uma geração ultrapassada. Muito pelo contrário, é a geração dos pais e das mães apostólicos e proféticos que vão ensinar essa nova geração a conhecer o Senhor na sala do trono. Por isso, preferimos mais o Santo dos Santos do que os átrios. Em nome do não religião, temos permitido que uma geração de jovens rebeldes se levante nas nossas igrejas como profetas. Em casa desrespeitam pai e mãe, levantam a voz como pai e mãe, mas no altar querem profetizar, sendo boca de Yahvé. Alto lá, algo está fora do lugar e não podemos nos acostumar com isso. Temos que abraçá-los, sentar com eles e ensiná-los. Alguém tem que lhes mostrar o caminho do Santo dos Santos. E quando eles descobrirem e entrarem lá pela primeira vez, não vão querer sair mais. Porque lhes virá a revelação de que nós somos livres para sermos escravos. Terceira coisa. Religiosidade é o que nos leva a pensar que os fins justificam os meios. Abinadab, Uzá e Aiô sabiam como a arca devia ser carregada. No passo da noiva, com total temor e tremor, depois de 7 dias fora do arraial, santificando-se, sem tocar em mulheres, sem tocar em mortos, e banhando-se com água da purificação. Tudo isso aqui, irmãos, tem simbolismo profético, que por causa da hora avançada eu não poderei compartilhar. Mas a água da purificação, para quem não sabe, era a mistura de água limpa, pura, consagrada, com as cinzas do sacrifício. Para se carregar a arca era preciso ficar 7 dias fora do arraial, sem tocar em mortos, sem tocar em mulheres, e purificando-se
Com o quê? Água cristalina, mesclada com cinzas de sacrifícios. Então era preciso gastar uma semana sacrificando. Havia um preço a ser pago. Abinadab, Uzai e Aiô sabiam como deviam carregar a arca, mas naquela oportunidade eles optaram pelo sistema filisteu. Os filisteus devolveram a arca num carro de bois novinho, com bois nunca usados. E então Abinadab, Bezalel e Aiô, que deveriam saber como fazê-lo, acharam que podiam usar os métodos pagãos. Prepararam um carro novo, bois novos, colocaram a arca nele e se foram para Sião. Tudo estava errado. Não estavam obedecendo às regras, não estavam seguindo as ordenanças divinas, mas pelo menos a arca estava indo. O que contava era que a arca chegaria a Sião. Davi ficaria feliz, o povo ficaria contente, haveria festa. A arca chegaria a Jerusalém. De alguma maneira, cumpririam com o propósito, atingiriam a meta ou alcançariam o objetivo. Por que agiram de tal forma? Porque a religiosidade nos leva a acreditar, nos faz pensar e agir de tal forma que Deus aceitasse a justificativa de que os fins justificam os meios. Pensamos que a presença vai vir enquanto a gente está brigando para colocar apóstolo no crachá. Pensamos que a presença vai vir enquanto nós mesmos estamos nos ungindo apóstolos, simples e tão somente para não nos sentirmos inferiores a quem quer que seja, ou simples e tão somente para que o nosso ministério esteja um pouco mais consolidado, mais reconhecido, mais respeitado ou mais projetado. Deus não pode vir por meios pagãos. O sistema ímpio tem se infiltrado na igreja, o paganismo, o sistema filisteu tem se infiltrado e nos tem feito acreditar que os fins justificam os meios. E a presença está fora do lugar. Nossos jovens que são ministros de louvor e adoração estão metidos em fornicação, estão adulterando e prostituindo. Mas não importa. Pelo menos temos boa música para Deus. Os fins justificam os meios. Religiosidade. Não sentamos com eles. Não ouvimos esses meninos. Não os discipulamos. Não lhes ensinamos a ministrar adoração com santidade. Eles nem sabem o que estão fazendo. Não sabem nem o que é louvor, o que é adoração. Quantas vezes tenho ouvido pastores dizendo: vamos levantar a Deus uma adoração, e os jovens sobem e começam a cantar: entrei no terreno do inimigo. Isso é festa, isso é júbilo, isso é celebração, isso é louvor, isso é átrio, não é adoração. O que foi pedido foi outra coisa. Nossos jovens não sabem a diferença entre louvor e adoração, entre átrio e santo dos santos. Estão fornicando, estão em prostituição, assistem filmes pornográficos, têm revistas masculinas em suas casas, estão cobiçando as namoradas uns dos outros e até os maridos de outros e as mulheres de outros. Mas que importa? Não importa. O que conta é que a gente tenha boa música na igreja. Os fins justificam os meios. Religiosidade. Chegam atrasados, não cuidam do próprio instrumento, não participam do ensaio. São rebeldes e irreverentes, mas são bons músicos, deixa eles aí. Não tem temor de Deus, não tem conteúdo bíblico nenhum. Se você pedir um versículo que comprove que Jesus é Deus, eles não sabem. Nem João capítulo 1, versículo 1, eles sabem de cor. Mas canta bem demais, não tira de lá, porque é filha do diácono XYZ.
Os fins justificam os meios, porque o dízimo deste diácono é muito alto. Se a gente tira a menina, perde o diácono. Isso não é muito importante. Mas se perde o diácono, perde o dízimo. E então a gente diz: mantenhamos a menina sem conteúdo, para pelo menos manter o diácono. E justificamos dizendo: nós só estamos pensando no bem-estar da igreja, que precisa ser mantida. Mas no reino, os fins nunca podem justificar os meios. Diga para quem está do seu lado: religiosidade, irmão, provoca irreverência, nos faz comodistas e acomodados. Nos acostumamos com as coisas fora do lugar, e isso já não nos incomoda mais. Nos acostumamos com as coisas de Deus, mesmo sem Deus, mas não nos incomoda. Diga para ele: terceiro lugar, irmão, a religiosidade faz a gente pensar que os fins justificam os meios. Por último, mas não menos importante, a religiosidade faz a gente viver de aparências. Você consegue ver Uzá? Olha para mim, imagina que eu sou Uzá. Você consegue vê-lo sobre a carroça? Consegue? Seu irmão Aiô está à frente, mas ele está atrás da arca. Imagine a arca sobre a carroça. E aí vai o super Uzá. Vai, boi. Vai, boi. Ele está contrariando a vontade de Hashem. Mas ele pelo menos está em cima do carro alegórico. Vai, boi. Ele está desrespeitando as ordens e as ordenanças de Yahvé, mas pelo menos é ele quem está na condução. Vai, boi. Ele está desonrando princípios e preceitos sacerdotais e levíticos, mas pelo menos é ele quem tem as rédeas nas mãos. Vai, boi. Ele está desrespeitando os princípios e conceitos sacerdotais e levíticos. Ele está desonrando as ordenanças e mandamentos de Hashem. Ele está desobedecendo as ordens prescritas de Yahvé. Mas pelo menos ele está sobre a carroça. Pelo menos ele está com as rédeas nas mãos. Pelo menos ele está com o controle. Vai, boi! Ele está afrontando os céus, ele está afrontando e provocando a ira de Yahvé. Mas o importante é que todo Israel está ao seu redor e celebram, fazendo festa com flautas, tambores, tamboris e instrumentos de pau de faia. E ele é quem está no comando. Vai, boi! Aparências. Aparência. Está tudo errado, está tudo fora de ordem. Ele está usando os princípios pagãos, ele está usando os métodos que afrontam e provocam a ira do Todo-Poderoso. Ele está procedendo como se não fosse um israelita, levita e futuro sacerdote instruído na Torá. Ele está agindo como se fosse um pagão irreverente, como se fora um filisteu.
mas pelo menos todos estão olhando para ele. Vai, boi! Você consegue ver Uzá passando pelos garotos que batiam nele quando ele era menino e estava na escola? Antes ele apanhava, agora ele passa pelos meninos e diz, e faz. Lembra de mim. Lembra que você me humilhava. Lembra que você zombava de mim. Lembra que você me afrontava. Lembra que você me batia. Mas olha onde você está. E olha onde eu estou. Desrespeitando Yahvé. Desonrando Hashem. Quebrando seus princípios e mandamentos. Desonrando a sua palavra. Agindo como um pagão, como um filisteu. Usando métodos que geram náuseas no estômago do excelso, supremo e sublime Criador do universo. Mas olha onde você está e onde eu estou. Está tudo fora do lugar. Eu já me acostumei com as coisas erradas. Isso já não me incomoda mais. Eu já me acostumei com a ausência de Hashem. Isso já não me incomoda mais. Eu já sou irreverente, mas isso também não me afeta. Os fins justificam os meios. E o que conta é que quem está levando a arca sou eu. Mas apesar dos pesares, olha onde eu estou. Vai, boi! Você consegue vê-lo passando pelas meninas que ele tentou namorar e que lhe deram fora. Algumas meninas que nem a corte não quiseram fazer com ele. Graças a Deus ainda há meninas crentes. Você consegue vê-lo passando por elas. Agora elas estão pensando, caramba, eu perdi o gato principal de Israel. O comandante da arca, o guia do cortejo festivo de Israel. Olha o que eu perdi. Elas agora estão arrependidas e suspirando de paixão. Você consegue ver Uzá passando por elas? Vai, boy. Estou em pecado. Sou rebelde, irreverente, religioso, hipócrita. Procedo como pagão filisteu. Mas o que conta é que os olhares estão sobre mim. Vai, boy. O que isso tem a ver conosco, Davi? O que isso tem a ver com o apostólico? Somos apóstolos e profetas. Nossas igrejas não veem manifestação de Deus há muito tempo. Nossos cultos não têm manifestação da glória há muito tempo. De vez em quando alguém sobe, quando há um momento de unção forte, toma o microfone e diz, aleluia, irmãos, a glória de Deus está aqui. E todos vibramos, e todos aplaudimos, e todos gritamos, quando no fundo nós sabemos que a glória nunca chegou. Porque você e eu sabemos que o dia que a glória se manifestar, o dia que acabou de se revelar, o dia que a Shekinah invadir o templo, ninguém vai conseguir saltar e gritar, eu sou livre para gritar. Ninguém vai conseguir gritar, eu sou livre para correr, para babar, para deitar e para rolar. O dia que vier a glória, ninguém vai conseguir pregar, ninguém vai conseguir tocar, ninguém vai conseguir cantar. O dia que a glória vier, e que venha prontamente, Hashem, e que venha prontamente, que venha rápido, Yahvé Tsabaoth. O dia que a glória vier, disputaremos lugar no altar para simplesmente pôr a boca no pó e bater no peito dizendo, tem misericórdia de mim, pecador. O dia que a glória vier, você e eu vamos ter que nos arrepender da nossa religiosidade exacerbada e da nossa religiosidade camuflada em nome de apostólico e de profético. Quando a glória
vier, quando pudermos contemplar a sua plenitude, só nos sobrará espaço e tempo para nos humilhar diante dele e dizer: misericórdia de mim, porque tu és santo e eu não sou. Estamos competindo uns com os outros para ver quem tem mais números, para ver quem tem a maior igreja, para ver quem tem mais fama, mais honra, mais notoriedade. Estamos discutindo e competindo para ver quem tem mais tempo na televisão, mais influência no rádio, nos jornais ou nas revistas. Estamos competindo, dividindo o reino, fracionando a igreja, mas a mídia nos dá espaço. Vai, boi! As revistas seculares estão falando de nós e glorificando o nosso crescimento como evangélicos. Continuamos rebeldes, continuamos religiosos, continuamos divididos, continuamos competindo, continuamos mentindo. Mas pelo menos a mídia secular já fala de nós, então vai, boi! Aparece. Só aparece. Eu mesmo ungi a mim como apóstolo. Eu provoquei na igreja um comichão para fazer de mim um apóstolo. Eu mobilizei isso no meu próprio povo. Eu fui quem ativou essa ideia da necessidade de ter um apóstolo na igreja, na minha própria congregação. Então alguém dos meus pastores orou, eu mesmo me ungi. Deus não me chamou, Deus não me comissionou, Deus não me ungiu. Eu provoquei isso, ou eu dei o meu jeitinho para que alguém viesse até aqui e derramasse o óleo na minha cabeça. Eu mesmo manipulei, eu comprei a unção. Deus está aborrecido com isso, mas o que importa é que eu sou apóstolo. Vai, boi. Nunca fui chamado, mas todos me chamam. Vai, boi. Aparência. Alguns de nós tínhamos que vir numa escola dessa e rasgar o cartão ou o certificado de ordenação e dizer: eu não sou, mas aceitei, porém eu quero consertar. Oh, Deus. Nas nossas igrejas o povo ainda está pobre, mas o nosso templo é de luxo. Vai, boi. Não temos presença de Deus, mas somos a maior igreja do bairro ou da cidade. Vai, boi! Nossos jovens não têm santidade, mas tocam e cantam muito bem. Já gravamos 3 CDs. Vai, boi! Estamos roubando dinheiro da igreja, desviando para as nossas contas ou pagando contas pessoais com o dinheiro do altar. Mas pelo menos estamos com um bom testemunho mantido. Vai, vai! Nem sabemos o que é apostólico, nem sabemos o que é profético, mas já mudamos o nome da nossa igreja e já somos uma congregação apostólica e profética. Vai, vai! Aparências, 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 religiosidade.
Estamos confrontando principados e potestades, fazendo mapeamento espiritual das nossas cidades. Estamos fazendo atos proféticos e dentre estes, na grande maioria dos casos, atos patéticos que não dão resultado algum e que só produzem retaliação na vida daqueles que saem imitando quem quer que seja, fazendo o que estão fazendo por aí, a revelia e a bel prazer. Nós temos gente arrebentada, nós temos gente ferida, nós temos gente machucada, ministérios sendo destruídos, famílias desestruturadas, gente que está sendo retalhada pelo inimigo, e alguns até sendo endemonizados, a bruxaria sendo infiltrada, feitiçaria evangélica correndo solta. Mas o que conta é que nós temos um ministério de intercessão, o que conta é que nós temos os ministérios funcionando. Não está nada certo, tudo fora do lugar, não respeitamos os princípios e mandamentos bíblicos, mas nós somos uma igreja apostólica. Vai, vai. Ainda não entendemos que apóstolo é servo. Escutei outro dia uma menina dizendo para um pastor, para um apóstolo: pastor, ele estava andando. Quando ele escutou pastor, ele parou, olhou para trás e disse: pastor não, minha filha, apóstolo. Respeito é bom e eu gosto. O que é que você deseja? A menina perdeu as estruturas e disse: nada, eu esqueci. E saiu sem saber, nem mesmo o que é que desejava antes. Ainda estamos brigando por títulos, ainda estamos brigando por posição, ainda estamos brigando por fama, ainda estamos brigando por honra. Nem sabemos o que é ser apóstolo. Não sabemos o que é ser apóstolo. Mas a nossa rede já é a rede apostólica maior da cidade. Vai, vai! Desrespeitamos os princípios, quebramos conceitos, desonramos a palavra, afrontamos Yahvé, usamos o povo, pelejamos contra Jezabel, mas não tiramos Jezabel de dentro de nós e continuamos manipuladores. Porém, a minha rede apostólica já é a maior do país. Vai, vai! Meu Deus. Meu povo não sabe buscar a arca. Meu povo não sabe adorar. Me perdoa. Nem os apóstolos sabem. Ontem, em tom de brincadeira, eu tentei lhes falar isso. Olhando do fundo, a gente percebe que vocês não têm nem disposição para levantar a mão, meu irmão. Porque você é o apóstolo. Você acha que é apóstolo e não precisa mais louvar? Nós achamos que somos apóstolos e não precisamos mais levantar a mão. Nós achamos que somos apóstolos e profetas, não precisamos mais cantar, não precisamos mais ministrar com o coração, não precisamos mais nos humilhar, não precisamos mais nos dobrar, não precisamos mais chorar e reverenciá-lo, não precisamos mais amá-lo e buscá-lo com paixão. A gente pensa que é o máximo, que é o bam, bam, bam. Nem nós sabemos adorar. Nosso povo não sabe adorar, não sabemos atrair a presença de Deus. Mas que importa? Depois que eu fui ungido apóstolo, eu prosperei. E agora eu tenho um Mitsubishi do último tipo, que custa R$170 mil.
E a minha conta bancária está abastecida, porque agora não nos dão mais ofertas de R$100, nos dão ofertas de 5, 10, 15, 20 mil. Então, não importa se eu sou um adorador, não importa se eu atraio a presença de Deus, não importa se a minha igreja experimenta a glória, não importa se o meu povo sabe atrair sua presença, não importa se as coisas estão fora do lugar, não importa mais se estamos tentando justificar os meios pelos fins, não importa se já nos acostumamos sem a presença de Deus e isso já não nos incomoda mais, não importa se nós somos e o nosso povo é irreverente, isso já não importa mais, o que importa é que eu estou bem, eu estou suprido, eu sou o apóstolo, vai, boy! Então, quando eu cheguei aqui à frente e vi a apóstola Valnice se celebrando, eu pensei, e agora lhes falo com todo o meu coração, ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Para alguns, mas para outros, o que lhes espera é a eira de Nacon. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei que alguns dos nossos ídolos de louvor e adoração estão em adultério. Eu sei, meu irmão. Eu não posso fazer nada, porque se eu disser o teu nome, esses jovens que te admiram vão cair por tua causa. Eu não posso fazer nada, eu não posso nem dar o teu nome, mas eu te anuncio, se você me vir um dia, arrependa-te ou a eira de Nacon te espera. Sabe o que significa eira de Nacon? Planície onde ninguém pode tropeçar. Por vezes Deus parece jogar com as palavras. Eira de Nacon significa planície onde é impossível tropeçar. Mas ali, o anjo de Yahvé ou vencemos a religiosidade, ou Deus fará seus anjos sacudirem nossos bois. Termino com isso. Você deve estar se perguntando, Davi, o que isso tem a ver com apostólico? Você está pregando para apóstolos numa escola apostólica. O que isso tem a ver com apostólico? É que nesse caso, o levita era Uzá, o sacerdote era o pai dele, mas o apóstolo era Davi. Davi deveria ter dito, Abinadab, o que você está fazendo? Que carro é esse? Davi devia ter dito, Uzá, desce daí, rapaz. Você não vai em cima, a arca é que vai em cima de você. Davi era o apóstolo. Davi não podia ter deixado o povo correr em volta, saltando, pulando, cantando e gritando quando tudo estava fora de ordem. Davi deveria ter dito, parem isso! Como às vezes eu fico com vontade de fazer nos nossos congressos. Como às vezes eu fico com vontade de fazer nos nossos cultos. Às vezes eu fico com vontade de gritar, para com isso. Quando eu vejo jovens com roupas transparentes em cima do púlpito dançando. Nós estamos trazendo para cima do altar o espírito de Salomé, o espírito de prostituição, sedução, imoralidade.
em nome de adoração, em nome das danças a Hashem. Movimentos sensuais, rapazes com trejeitos homossexuais dançando no altar. Alguém tem que gritar: para esse carro! Davi era o apóstolo, e sabe, apóstolos, nós somos como Davi nesta situação, coniventes. Nós temos medo de ofender, Alexandre, nós não falamos, porque nós temos medo de ofender. Alice, você e eu temos medo de afrontar, de ferir, Valnice. A gente tem medo, Joaquim, a gente tem medo, Aldenice, a gente tem medo. E se torna conivente porque não denuncia o pecado, porque não paramos o carro de bois. E aqui eu estou terminando. Davi falhou. Como apóstolo, ele tinha que ter corrigido o que tinha que corrigir. E tinha que ter posto os fundamentos, Glauro. Então eu termino te dizendo, irmão, se nós apóstolos não corrigirmos a nós, se não corrigirmos nossa família, se não corrigirmos nosso caráter, se não corrigirmos nosso ministério, nosso apostolado, se não corrigirmos a igreja, se não pararmos o carro, se não matarmos os bois, a adoração, os levitas, usar representa levitas, representa adoração. Se nós apóstolos não fizermos nossa tarefa bem feita, a adoração vai continuar morrendo. E a presença vai continuar distante. Porque Deus não vem pelas nossas orações. Eu não estou dizendo que não devemos orar. Valnice iria me sabatinar se eu dissesse isso. Ninguém ensinou mais que oração que essa mulher. Eu estou dizendo que temos que orar, mas eu estou dizendo que a presença não vem pela oração. A oração traz o favor de Deus. A oração desata o poder de Deus, os milagres de Deus, a bênção de Deus. A oração move os céus. Mas a adoração move a Deus. E Deus não vem pelas nossas orações, nem pelas nossas pregações. Deus vem pela nossa adoração. Porque Ele precisa de adoração? Não, Ele não precisa de adoração. Ele tem adoração perfeita nos céus. Se nós adorarmos, Ele será Deus. Se não adorarmos, continuará sendo Deus. Ele não busca adoração, Ele só busca adoradores. Então, se explique, Davi, por que precisamos adorar? Por que Ele só vem pela adoração? Porque a adoração foi a desculpa que Deus inventou para se encontrar com você, para poder vir até você, para poder vir aos seus filhos outra vez. A adoração foi o caminho que Deus encontrou para nos levar de volta ao jardim, de volta ao relacionamento íntimo, profundo, sem reservas e sem interferências. Enquanto o apostólico não se corrigir e não fizer as coisas certas, a adoração vai continuar morrendo. Abinadab era o sacerdote. E o sacerdotal representa o pastoral, o evangelístico e o mestre. Enquanto o apóstolo não fizer o seu papel, o sacerdotal vai continuar morrendo. Se os apóstolos não corrigirem seu caráter, sua vida, sua família, seu chamado, sua unção, seu ministério, seu apostolado, se não formos o que temos que ser como homens e mulheres de Deus, a adoração vai continuar morrendo e a presença vai continuar distante. O sacerdotal vai continuar morrendo e a igreja vai continuar distante de ser igreja. Sendo assim, rogo-vos, meus irmãos apóstolos e profetas. Tenho feito isso algumas vezes. Alguns me dizem: oh, Davi, não é preciso. Alguns me julgam dizendo: mero teatro.
Já houve quem me dissesse na cara: não acredito nas suas lágrimas. Não importa. Vou continuar fazendo o que tenho que fazer. E por isso me ponho de joelhos e rogo-vos, meus amados irmãos em Cristo Jesus, apóstolos e profetas do Senhor, que corrijamos nosso apostolado, que paremos os bois, os carros, que matemos os bois, que queimemos os carros, que salvemos a adoração e os adoradores, que salvemos o sacerdotal e a igreja. Rogo-vos, meus amados irmãos, que voltemos como apóstolos e profetas a priorizar a presença e a manifestação do Senhor. Rogo-vos, amados irmãos em Cristo Jesus, que nos convertamos apostolicamente. Rogo-vos que, como Davi, apesar do seu erro neste momento, depois da tragédia, esqueceu-se de tudo, esqueceu-se de todos, e voltou a gritar: como trarei a mim a arca de Deus? Não sei quantos já morreram no altar, quantos adoradores já perdemos, quanta adoração já morreu, quanto a presença se distanciou, quanto o sacerdotal não funcionou. Mas eu vos rogo que nesta tarde nos esqueçamos de tudo que já passou e que apostolicamente, para podermos corrigir o que resta, nos concentremos no grito de Davi, que deve ser o mais forte grito de um apóstolo: como trarei a mim? Como trarei ao meu povo? Como trarei a minha casa? Como trarei para minha família? Como trarei para minha igreja? Como posso trazer para o meu bairro, para a minha cidade? O que devo fazer para trazer ao Brasil a arca de Deus? Que gritemos diante de Deus hoje: arranca de nós e do nosso meio a religiosidade, ó Deus. Perdoa-nos porque a religiosidade afasta a tua presença. Liberta-nos dela e cura-nos apostolicamente, profeticamente. Ajuda-nos a salvar a adoração e os adoradores. Ajuda-nos a pôr em ordem o que precisa voltar ao seu devido lugar. Ajuda-nos a nos libertarmos da irreverência, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos livres da apatia, do comodismo, das conveniências, da cumplicidade com o pecado e com o que está errado e fora de ordem. Ajuda-nos a ser libertos do engano, do sofisma de que os fins justificam os meios. Liberta-nos, ó Deus, do engodo de que o Senhor aceita qualquer coisa, quando o Senhor não aceita o que não está de acordo com a tua palavra, com o teu padrão, com os teus princípios e conceitos. E liberta-nos da aparência. Pede a Deus que Ele te ajude a corrigir o que está errado em você, na sua casa, para corrigirmos o que está errado no apostólico, na igreja e na nação. Pede a Deus que Ele nos liberte da religiosidade e de um apostólico superficial, de um apostólico conivente e acomodado, frio, apático ou morno. Pede a Deus que Ele nos faça entender
Que contribuição devemos dar para que a arca volte ao seu lugar? Que este seja o grito do apóstolo na nação brasileira. Como trarei a mim? Como trarei a minha família? Como trarei a igreja? Como trarei a minha cidade? Como trarei ao Brasil a presença e a glória de Yahvé? Ajuda-nos como apóstolos a nos centrarmos na busca do Senhor. Apóstolo Valnice, por favor. Eu a respeito tanto e a sua autoridade que eu preciso que você ore para que Deus nos ajude como apóstolos a nos centrarmos na busca da sua presença. Porque se restaurarmos a presença como apóstolos, tudo será restaurado por ela. Pai, Pai, Espírito, o Espírito geme, geme, geme. Oh, Racacê, Pai, vem dos céus e desce. Vem dos céus e desce, restaura o temor de Yahvé em nosso meio. Restaura o temor de Yahvé em nosso meio. Pai, não nos humilhamos na tua presença e te pedimos perdão. Perdoa a nossa loucura, a nossa insensatez. Perdoa a nossa rebeldia, o nosso orgulho, vaidade e soberba. Oh Deus, tem misericórdia de nós, como igreja. Pai, 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 converte-nos a Ti, seremos convertidos. Converte-nos a Ti, seremos convertidos. Derrama sobre nós o espírito de arrependimento, Pai. Vem, meu Deus, vem. Nós nos desviamos tanto do que é a igreja. Tanto. Oh, meu Pai, se os apóstolos se levantassem hoje, não reconheceriam nada. Não reconheceriam apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, sequer reconheceriam a igreja de Jesus. Nós nos envergonhamos diante de Ti, clamamos, tem misericórdia. Vem, Senhor, vem de uma forma soberana, por amor de Ti mesmo. Por amor de Ti mesmo, vem. Tira o véu dos nossos olhos. Tira o véu dos nossos olhos. Demole os alicerces da impiedade dentro de nós. Demole as fortalezas das filosofias humanas, dos conceitos humanos.
das ideias humanas, do que é ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, do que é ser cristão, do que é ser igreja. Oh meu Pai, oh meu Pai, que te diremos? Espírito de Yahvé, nem sequer sabemos orar como convém, mas confiamos em Ti, para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Tu nos reuniste neste lugar, Tu és o Deus do tempo, Tu és o Deus do lugar, e Tu nos trouxeste aqui, neste dia, neste lugar, para trazer a Tua palavra. Somos poucos aqui, mas representamos um grupo, um corpo, uma nação. E nós chegamos à Tua presença não sozinhos, mas trazemos conosco todos os apóstolos, todos os profetas. Trazemos conosco a igreja diante de Ti. Oh Espírito, Espírito de Yahvé, Espírito de Yahvé, Espírito de Yahvé. Gera em nós a vida de Jesus. Forma Cristo em nós, forma Cristo em nós. Oh Pai, podíamos clamar por tantas coisas, mas tudo se resume numa coisa só: forma Cristo em nós. Forma Cristo em nós. E nada importará na vida, senão a Tua presença. É a Tua presença que queremos acima de qualquer coisa. Pai, nada transforma senão a Tua presença. Não há conversão, não há mudança sem a Tua presença. Não há igreja sem a Tua presença. Nós rejeitamos tudo, toda aparência, meu Deus, nós rejeitamos toda aparência. É a Ti, custe o que custar, meu Pai. Queremos a arca, queremos a Tua presença em nossa vida, em nossa família, em nossos cultos, em nossas igrejas, em nossas cidades, em nossa nação. Tua presença é o que importa. Tua presença, nós voltamos com maneira determinada. O foco da nossa visão, o foco da nossa oração, do nosso desejo, do nosso sonho, da nossa meta, da nossa ambição. És Tu mesmo, é a Tua presença, Senhor. E como Moisés orou: se a Tua presença não for comigo, não me faças arredar o pé. Eu não arredo o pé se a Tua presença não for comigo. Que adianta, meu Deus, não vale a pena viver, não vale a pena fazer nada, não vale a pena construir, não vale a pena projeto algum, se a Tua presença não for conosco. Tudo é só canseira, tudo é só enfado, tudo é só vaidade. De todo o nosso coração rejeitamos, meu Deus, essa vida de aparência, de competição. Oh, de show, de exposição. Coloque em nós uma insatisfação com tudo isso e uma fome incontida. Não daremos descanso aos nossos olhos até que a Tua presença venha. Oh Pai, oh Pai.